Bom dia. Bom, eu acho que eu não me preparei o suficiente para isso, mas se não fosse para fazer, se fosse para estar preparado, na verdade, para fazer algo desse tipo, eu acho que eu nunca estaria pronto de verdade. Bom, é, isso aqui é tipo um diário, eu acho que posso colocar desse jeito. Não é aquele igual do método normal, né, de diário escrito a punho ou digitado, mas é uma forma que eu encontrei para falar um pouco de mim e registrar um pouco. Eu estou desenvolvendo essa ideia já faz um tempo, na verdade, só me faltava um pouquinho de coragem. Bom, que agora eu vi que eu não precisava de coragem, eu precisava só fazer. E é uma iniciativa que eu estou tomando para eu poder me recordar do que eu fazia em dadas épocas, ver os problemas que eu tinha quando nessa dada época especificamente. Mas esse seria mais uma introdução, um início dessa tentativa. Bom, eu sou Murilo, tenho 22 anos, recém-feitos na verdade, e no dado momento eu tô bem paranoico. Não exatamente paranoico, mas meio cabreiro com as coisas, sabe? Meio nervoso com as coisas no sentido de ansioso, de não saber o que fazer. E imagino que seja mesmo dado a circunstâncias da vida, né? No sentido de que conforme a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a gente vai lidando com coisas diferentes, as quais a gente não está muito habituado. Bom, esse fundo aqui, esse cenário, né? É o estúdio do meu irmão. Estúdio não, é o escritório do meu irmão, onde ele faz o trabalho dele. Isso na casa da nossa mãe. E outro momento agora de vida que normalmente é meio complicado. Eu tô noivo e eu tô pra casar esse ano. E agora tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. E eu não tô sabendo lidar direito com isso. E espero que um dia eu reveja esse vídeo e veja o quão preocupado eu tava na época. E que não seja, para que eu entenda, né, de que eu vou passar por isso de qualquer jeito. Bom, não sei para quem vai estar aparecendo esse vídeo, não sei se vai aparecer para alguém esse vídeo algum dia, mas gostaria de deixar um pensamento que eu tenho remoído ele, na verdade já tem um tempo, alguns meses na verdade, que é dado a esse ponto, sabe? Que por muitas das vezes a gente se preocupa demais, a gente fica com muito medo das coisas e a gente acaba não fazendo. É muito comum da gente congelar em momentos assim. E por um período de tempo eu estava tão preocupado que eu tinha parado, tinha congelado e vivia meio inerte as coisas, sabe? E eu tenho pra mim que tem problemas
que a gente não tem que gastar tanta energia. Esse é um deles, no sentido de que para se iniciar algo novo, um planejamento novo, dar o próximo passo numa etapa, porque se a gente já tem as coisas planejadas, a gente já tem tudo escrito e bem visado, não é para ser algo difícil, é só fazer, digamos assim. Eu sei que isso não funciona para todo mundo, mas é como funciona para mim e como tem funcionado. E qual essa tentativa agora? Essa gravação é uma tentativa de algo novo que eu tava meio nervoso de fazer, mas que eu tenho planejado de parar um pouquinho, aproveitar o tempo livre que eu tenho antes do decorrer do meu dia, só para compartilhar um pensamento meu, falar sobre um problema específico. E eu tenho visto isso bastante por aí na internet, o que é normal, mas pessoas dando suas opiniões. Claro, quando você dá suas opiniões, você está se propondo a ouvir de outras pessoas. E esse é um ponto também por qual eu tive a intenção de fazer isso. Eu quero saber a opinião de outras pessoas, eu quero entender o que outras pessoas fizeram no mesmo lugar que eu fiz, sabe? E acho que essa é uma ótima forma de ver outras perspectivas, sabe? Mas já que isso é só um início, um introdutório, é mais pra me apresentar mesmo. Então, nesse momento de agora, eu sou só um jovem, não posso nem me colocar como adulto, que tá aprendendo a lidar com essas coisas. Eu sei que vai melhorar, porque eu vou me esforçar para que isso aconteça, mas no momento é meio difícil de entender isso, sabe? De encarar isso com olhos de que vai dar certo, sabe? De que as coisas vão dar certo. Porque eu já planejei muita coisa e quando eu vejo todas as coisas, a lista de planejamentos que eu fiz, o número de coisas que eu planejei, parece meio complexo demais, sabe? Tipo, muita coisa mesmo. Mas eu acho que isso é pra todo mundo, né? No sentido de todo mundo tem seus planejamentos, todo mundo tem seus sonhos, as suas coisas. E quando vê, já acumulou um número enorme de responsabilidades e de planos que começa a aparecer um bicho de 7 cabeças enorme, sabe? Mas do jeito que eu tenho feito, uma coisa de cada vez, um passo de cada vez, a gente vai matando o leão por dia, né? Pegando um passo de cada vez faz com que o progresso seja contínuo e a gente consiga ver essas coisas mais claramente, né? Bom, não tem um tema específico, como eu falei, seria mais introdutório, seria mais para falar um pouquinho sobre mim e conforme o tempo for passando também, eu falar um pouco mais de mim, sobre o que eu quero, o que eu planejo, a motivação por detrás disso tudo. E compartilhar algumas visões minhas, os pensamentos, que às vezes eu quero só confirmar se eu não tô maluco, se o que eu tô falando não é besteira. Mas para um vídeo introdutório eu acho que já é o suficiente. Bom, se alguém estiver vendo isso, agradeço pela oportunidade de estar falando com você.
talvez seja comigo mesmo depois, com os meus filhos ou os meus netos, ou com pessoas aleatórias que deram a sorte ou o azar de trombar com esse vídeo. Bom, tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Tchau, tchau.